pessoal, estamos aqui para gravar o terceiro vídeo da série de 10 vídeos falando um pouquinho sobre a reforma trabalhista, em especial os impactos dela nos contratos de trabalho. Como vimos já nos vídeos anteriores a respeito de algumas alterações nas cláusulas do contrato, a inclusão da modalidade do contrato intermitente e também a inclusão agora do empregado hipersuficiente, este vídeo e o próximo nós trataremos de um tema de grande importância a todos os empregados que diz respeito à jornada de trabalho. Vamos trazer alguns elementos de modificação que são de importância e merecem um destaque especial. Neste vídeo de hoje, então, vamos falar do que de fato houve de alteração a respeito do tempo à disposição, das horas extras em si e também da jornada parcial. No próximo vídeo falaremos dos intervalos, das jornadas especiais, do banco de horas e as prorrogações e compensações de horas. Já iniciando então a nossa temática, com relação ao tempo à disposição, nós tivemos grandes modificações. O legislador cuidou de excluir algumas situações que poderiam ensejar o pagamento de horas extras. E por outro lado, ele trouxe também algumas situações que antes não eram consideradas tempo à disposição e agora com a nova legislação passou a então ser considerada tempo à disposição. A exemplo disso, já vamos citar de antemão que o legislador trouxe como hipótese de tempo à disposição o afastamento, na verdade o acidente de trabalho e o afastamento a serviço militar. Essas não eram circunstâncias que era considerado tempo à disposição e o que interfere nesse contexto. O tempo à disposição, ele significa que o empregado está aguardando ordens do seu empregador, ou seja, é considerado tempo de serviço, tempo de trabalho. Então, isso quer dizer que os empregados que sofreram acidente de trabalho ou que estão prestando serviço militar, eles estão aguardando ordens do seu empregador? A resposta é não, porque se formos olhar, por mais que o empregador queira convocar o empregado que está servindo o exército, por exemplo, ele não pode fazer porque ele está lá. Da mesma forma, o empregado acidentado, que presume-se que ele está incapacitado e não pode retomar sua atividade. Mas qual foi a intenção do legislador? Ele deixou especificamente claro que essas duas hipóteses, elas são consideradas como tempo à disposição para fins de estabilidade e para fins de indenização. Com relação à estabilidade, já havia textos de lei que traziam essa estabilidade tanto para o militar, né, que ele tinha a opção de declarar para o seu empregador assim que ele é convocado, que ele quer retornar ao emprego. E assim ele tinha estabilidade de até 30 dias depois do retorno dele para trabalhar novamente. Com relação ao acidentado, também temos na Lei de Benefícios, no artigo 118, essa possibilidade, né, essa garantia, na verdade, de estabilidade de 1 ano após a cessação do benefício previdenciário. Mas a grande questão que se impõe, se olharmos atentamente, diz respeito a uma circunstância que muitas vezes já foi e ainda é objeto de ação judicial, quando falamos daquele chamado limbo jurídico trabalhista previdenciário, onde o empregado é considerado inapto pela empresa, ou seja, ele não está em condições de trabalhar, mas o INSS diz que ele não tem capacidade para o trabalho. E aí a pessoa não recebe o benefício, que está em recurso, obviamente, no INSS, e também não recebe salário porque não está trabalhando. Então, nessas circunstâncias, o empregador não pagou o salário, então o reclamante, no caso, vai ingressar na Justiça do Trabalho e obtém um desfecho favorável no sentido de pedir a indenização nesse período em que o INSS não deferiu o benefício para ele. Essa questão, então, o legislador tendo trazido essa possibilidade de indenização, pode ser considerado uma saída para o limbo? A
Há quem diga que sim, e eu sou adepta a essa teoria, se partirmos desse pressuposto que o salário pago pelo empregador a título então de indenização, já que ele não consegue obter de novo o ressarcimento desse valor com o deferimento do benefício do seu empregado. Então, essa inovação traz essa possibilidade, né, de que se o empregado estiver acidentado, e aqui vale uma aspas, que é só válido para acidente de trabalho típico ou equiparado nesse caso, não enquadrando-se então, portanto, as hipóteses de auxílio-doença comum, situações que não são relacionadas ao trabalho. Sendo relacionados ao trabalho, temos que o empregador deve então indenizar o empregado enquanto o benefício não for deferido, né? Porque isso inclusive já é pacificado, a maioria dos tribunais acolhem essa defesa. Ainda com relação ao tempo à disposição, o legislador cuidou, como eu disse no início, de trazer situações que não se enquadram como tempo à disposição. A exemplo disso, ele disse que quando o empregado fica na empresa em busca de proteção, abrigo, pela insegurança pública, não é considerado tempo à disposição. Se ele ficar na empresa para práticas religiosas, também não é. Para estudos, lazer, alimentação, troca de uniforme, salvo se o empregador exigir que a troca seja feita lá dentro. E também para relacionamentos interpessoais, como por exemplo um empregado que finalizou o expediente e quer continuar conversando com seus amigos de trabalho. Nesse caso, esse tempo que ele fica na empresa não pode ser considerado de forma alguma tempo à disposição. Então, qual foi o critério que o legislador utilizou para enquadramento dessas situações? O critério utilizado diz respeito à vontade do empregado. Se o empregado está dentro da empresa por sua vontade, sem a exigência ou a necessidade do serviço, então esse período que ele está lá não é considerado tempo à disposição e, obviamente, qual a consequência? Não haverá o pagamento de horas extras. Aproveitando esse gancho, então passamos então a falar sobre as horas extras. As horas extras, o que mudou? A primeira alteração é com relação ao percentual, que até então era na lei 20%, embora eu desconheço empresas que pagassem esse percentual mínimo da lei. A maioria das empresas pagam 50%, 60%, porque vem de negociações e convenções coletivas. Uma outra alteração também com relação ainda às horas extras diz respeito à jornada. A jornada de tempo parcial, porque até então não se admitia horas extras nessa jornada. Agora o legislador passa a aceitar que a jornada parcial tem horas extras, desde que ela tenha até 26 horas semanais. Num exemplo claro, um empregado que trabalha 20 horas semanais por semana pode fazer até 26 horas numa semana e será remunerado como tal. A consequência da jornada parcial é clara, já que o empregado vai receber pelas horas de trabalho, o salário é condizente com a jornada. E isso então fará com que haja uma redução salarial decorrente dessa jornada parcial, que não vai ser a mesma. A redução que eu digo é no sentido que não será a mesma de um empregado que trabalha 8 horas por dia, né, pelas razões óbvias. Então, é isso, pessoal, com relação a esses primeiros aspectos da jornada de trabalho. Eu separei essas situações para não ficar um vídeo muito cansativo e extenso. Só rememorando o que falamos aqui, falamos então do tempo à disposição, das circunstâncias que não são consideradas como tempo à disposição, bem como da inclusão do alistamento, no afastamento militar, serviço militar, na verdade, e o acidente de trabalho como considerados tempo à disposição, e com a consequência disso, a possibilidade, é claro que ainda eu creio que será objeto de discussões, o fim do limbo previdenciário trabalhista para os empregados que sofrem acidente de trabalho. E falamos também das horas extras, principais alterações, e da possibilidade da jornada parcial admitir horas extras.
Se gostou, dá um like, curta a nossa página, inscreva-se no nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.